Saudações, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vocês devem ter visto, há alguns meses, essa promessa feita na televisão. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de R$ 5.000 o imposto de renda. Pois então, promessas como esta devem ter dado alguns poucos mais votos ao candidato que efetivamente se elegeu. E estes certamente criaram no seu âmago uma expectativa de que a tabela de isenção de imposto de renda, a faixa que determina a isenção do imposto de renda, seria prontamente atendida logo nos primeiros dias de governo, sendo que esta expectativa restou frustrada devido a um post que muito circulou nas redes sociais nos últimos dias, que foi feito pelo senador Humberto Costa. Dá uma olhadinha. Mas será que a informação trazida pelo senador Humberto Costa nessas suas postagens na rede social reflete efetivamente o que diz a Constituição? Ou é um simples subterfúgio para justificar a não adoção dessa medida, correção da faixa de isenção do imposto de renda, a fim de não causar desgaste político? No dia que eu gravo esse vídeo, vige no ordenamento jurídico nacional que qualquer pessoa que receba até R$ 1.903,98 está isenta do pagamento do imposto de renda. Como nós vimos, o candidato eleito, ele prometeu que, se eleito fosse, ajustaria essa faixa de isenção para R$ 5.000 por mês. E como nós vimos, o senador Humberto Costa jogou um balde de água fria nesses seus eleitores ao declarar que, devido ao princípio da anualidade, não seria possível no ano de 2023 corrigir a tabela do imposto de renda para a faixa de isenção de até R$ 5.000 por mês. Mas vamos analisar o que é esse princípio da anualidade. Para isso nós vamos voltar um pouco e vamos analisar o que dizia a Constituição de 1967. A Constituição de 1967, lá no seu artigo 150, parágrafo 29, mencionava que nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça. Nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneiro e o imposto lançado por motivo de guerra. E o que era essa autorização orçamentária? Vamos ver o que diz a Lei 4.320 de 1964, ou seja, uma lei anterior à Constituição de 1967. Lá no artigo 51, ela menciona o seguinte: nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça. Nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. Uma redação muito similar àquela que nós vimos do artigo 150, parágrafo 29 da Constituição de 1967. Mas reparem uma coisa: o que esses dois dispositivos, um constitucional e outro legal, mencionavam era que nenhum tributo será exigido, ou seja, criado, ou nenhum tributo será aumentado, ou seja, um tributo existente será aumentado, ou seja, terá sua carga tributária aumentada, sem que houvesse previsão orçamentária prévia. Essas duas leis elas não falavam em redução de carga tributária, certo? E vamos ver então o que diz agora a Constituição de 1988. No artigo 150, coincidentemente também o artigo 150 da Constituição de 1988, inciso 1, está dito o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então veja que, novamente, a Constituição ela impede a criação de tributos e sua cobrança no mesmo exercício financeiro, bem como se uma lei aumentar a carga tributária de um determinado tributo para o mesmo exercício, a sua cobrança estará impedida por força desse dispositivo constitucional. Portanto, pessoal, vejam que não vige no ordenamento jurídico qualquer teor, qualquer disposição legal a respeito do princípio da anualidade. Ou seja, não é mais necessário, caiu aquela exigência de que,
para que um tributo fosse cobrado no mesmo exercício, haveria que ter uma previsão orçamentária prévia. Isso não existe mais, certo? Portanto, ao meu ver, o que o senador Humberto Costa fez, além de não estar de acordo com o que diz a Constituição e nem qualquer outra lei que vige hoje em nosso ordenamento jurídico, ela reflete tão somente um oportunismo que foi feito na tentativa de utilizar o ordenamento jurídico para divulgar uma medida que não poderia ser tomada imediatamente e que não causasse aquele desgaste político, certo? Então, pessoal, no fringir dos ovos, o que eu tenho a dizer para vocês é que este ano não haverá correção da faixa de isenção da tabela do IR, correto? Ou seja, não adianta criar expectativa, apesar de possível legalmente, como a gente viu que não há vontade política para tanto, então isso não vai ocorrer, ok? Enfim, esta era a explicação que eu tinha que dar para vocês, certo? É isso que eu queria mencionar, para que a gente pudesse esclarecer um pouco mais essa questão do imposto de renda, que foi bastante debatido aí durante essa semana. E peço para você que, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Peça a eles e também você se inscreva no canal, porque assim a gente consegue aumentar o engajamento dessa mensagem que eu acabei de passar. Desejo a vocês um forte abraço e que Deus o abençoe.